Olá, meus queridos professores e alunos, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Paulo Torres de Química e estarei aqui com vocês. Então, vamos ver o que nós teremos hoje. O objeto de conhecimento da aula 21 é cálculos químicos. O detalhamento é grandezas, massa atômica, massa molecular, quantidade de matéria, que é mol, e constante de Avogadro. Então, vamos para a nossa aula. Olá, olha que cozinha linda, maravilhosa. Olha ali, a gente já tem uma panela no fogo. Aqui nós temos as nossas tábuas para fazer as nossas carnes. Tem umas plantinhas ali para ter um lugar mais zen. E aqui em cima a gente tem os nossos potes, né? Então hoje nós vamos falar de reações químicas, da mesma forma que você assistiu anteriormente, mas nós vamos aprofundar mais em cálculos. Não fique com medo. Vamos ver aí, para você ter uma ideia, uma receitinha. Então nós temos aí uma receitinha de um brigadeiro de micro-ondas. Então essa receitinha aí de brigadeiro de micro-ondas, nós temos os ingredientes: uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de chocolate, 1 colher, sobremesa, claro, de margarina e um chocolate granulado. E o que nós podemos fazer com isso? Nós podemos fazer um brigadeiro e o modo de preparo é: coloque todos os ingredientes, menos o chocolate granulado, no refratário. Fundo e mexa bem. Leve ao micro-ondas por 3 minutos na potência alta. Retire, mexa bem e depois coloque mais 4 minutos no micro-ondas. Depois em potência alta. Retire, mexa novamente até ficar homogêneo. Transfira a massa obtida para um prato raso. Espere esfriar e enrole os docinhos. Então note aí que é uma lata de leite condensado, 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher de margarina e o chocolate granulado. Claro, eu não faço dessa forma, tá? Eu uso leite condensado. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje com essa receitinha? Eu quero mostrar que o que nós vamos falar está em tudo, a química. A química dessa receita de brigadeiro que vocês acabaram de fazer, que eu faço com uma lata de leite condensado, 2 de creme de leite para deixar mais gostoso ali, no fogo, claro, com a manteiga e 2 colheres de chocolate. Se eu quiser fazer o dobro dessa quantidade que eu faço normalmente, eu vou utilizar o dobro de ingredientes. Então é muito importante você dominar esses ingredientes e saber que eu posso aumentá-los ou eu posso diminuí-los. Mas para isso eu preciso saber sobre a massa desses compostos no caso da química. Então vamos aprofundar mais um pouquinho sobre a massa atômica, dê uma olhada. Então como é que foi feito a massa atômica? Ela foi feita através de um padrão. Então para eu poder saber sobre a massa atômica, ela indica quantas vezes o átomo considerado é mais pesado que 1/12 do isótopo do carbono 12. Como assim, professor? Como antigamente nós não tínhamos noção do que era massa, o que aconteceu? Pegou o carbono e esse carbono foi utilizado como padrão para as outras coisas. Então foi feito o seguinte: pegou o carbono e dividiu ele em 12 partes. Dessas 12 partes, foi pego uma parte. Note aqui. Essa uma parte significa o quê? Se eu tiver, por exemplo, o hélio, que nós vamos mostrar aqui, se nós tivermos o hélio, por exemplo, a massa atômica do hélio é medida na unidade de massa atômica U, ou UMA. Então significa o quê? Que essa uma parte de carbono, note aqui na cartela anterior, é 1/12 do carbono, ou seja, essa parte das 12 vai corresponder a 1 U. Então, 1 U é igual a 1/12 do átomo de carbono. Então, quando pegou o hélio, né, e pesou esse hélio, viu que ele tinha o quê? O hélio tinha 4 vezes 1 U, que é a mesma coisa que 1/12 de carbono. Então eu tinha 4 partes disso. Então a massa, a unidade de massa atômica do
hélio, nós vamos utilizar 4 vezes U. Por que 4 vezes? Relembre o seguinte, se eu tenho o hélio aqui, 2, 4, em cima eu tenho a massa, tá? Em cima eu tenho a massa, embaixo eu tenho um número atômico. Então, nesse caso, nós estamos falando de massa atômica. Da mesma forma, o sódio, ele vai ter 23 vezes 1U. Então, ele está pesando 23 vezes U, tá? Deixa eu colocar aqui, logo porque você já viu em cima, ele é igual a 23U, que é a mesma coisa que 23 vezes esse 1/12º do carbono, essas 23 partezinhas, é como se eu pegasse as 23 partezinhas aí, tá? Então é essa a ideia aqui da massa atômica. Então, a massa atômica ela é diferente da massa da tabela periódica. A massa atômica ela é a massa do elemento como nós mostramos, são números inteiros. Como o hélio tem 4 aqui em cima, como o sódio tinha 23, como o oxigênio tem 16. Só que a massa atômica, a massa de um elemento, é a média ponderada das massas dos seus isótopos, tá? Então essa média ponderada é pela ocorrência que eu tenho desses variados isótopos. O que é isótopos? São elementos que têm o mesmo número atômico. Então, por exemplo, na natureza, gente, eu tenho o cloro, que é o cloro número atômico 17, e o cloro número atômico 17. Mas, pegando o que nós falamos anteriormente, nós temos o cloro 35 de massa, mas nós também temos na natureza o cloro 37. Isso mostra pra gente que eu posso ter os dois. Ah, professor, mas qual que eu encontro na tabela periódica? O que você encontra é uma média entre os dois baseado na sua porcentagem. Por exemplo, eu tenho 70% desse aqui e eu tenho 30% desse aqui na natureza. Quando eu fizer uns cálculos matemáticos, que aqui não vem o caso, nós teremos um número quebrado na tabela periódica. Então preste atenção como é que aparece na tabela periódica. Nós teremos dessa forma. Na tabela periódica nós teremos o elemento, tá? O nome do elemento, o seu número atômico e a sua massa atômica, que vem quebrado. Mas não se preocupe, caso ela venha quebrada, eu tenho aqui 10,8. Se esse número depois da vírgula for maior ou igual a 5, eu vou aumentar. Se esse número for menor do que 5, eu vou diminuir. Como assim, professor? Esse número 8 é maior do que 5? É maior ou igual a 5? É, então eu vou aumentar este número para 11, para ter um número inteiro, para me ajudar aos cálculos, tá? Da mesma forma, aqui o oxigênio, ele está muito próximo de 16. Isso quando estiver próximo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. O alumínio, da mesma forma, está muito próximo de 27, então eu vou arredondar para 27. Isso aqui é um método de arredondamento, gente, para fazer cálculos. Beleza. Aqui eu tenho 12. Mas no caso do elemento, por exemplo, como o cloro, que é 17, 35,5, como esse número está no meio aqui, em muitos cálculos você pode utilizar esse valor, 35,5. Mas em caso de estar muito próximo do número superior ou do número inferior, para ajudar os cálculos, eu utilizo ele ali arredondado, tá bom? Então, o arredondamento do número é importante nesses cálculos. Vamos ver um exemplo. Quando você olhar na tabela periódica, você vai encontrar a massa desses átomos. E com a massa desses átomos, eu consigo calcular a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula. Então, a massa, por exemplo, do H2O, quando você vai procurar na tabela periódica, o hidrogênio,
ele é um U, tá? Se você procurar aí na tabela periódica, ele é um U. Já o oxigênio, ele é 16U. Ah, professor, mas na minha tabela está aparecendo grama. Calma, a gente vai falar sobre isso, tá? Beleza. Dessa forma, eu vou analisar aqui no H2O quantos átomos eu tenho de hidrogênio. Note que aqui eu tenho 2. Então, eu vou ter H, que é a massa dele, vezes 2, mais a quantidade, né, do oxigênio, aqui não é um zero, aqui é o oxigênio, vezes 1, né, porque eu só tenho um átomo de oxigênio. Então, aqui a massa do hidrogênio vai ser o quê? 1, como nós vimos aqui. Vezes 2 vai dar 2. Mais. Por que mais? Porque eu estou calculando a massa dessa molécula. 16 vezes 1 vai dar 16. Somando no total, eu tenho 18U. 18U é a massa dessa molécula. Ficou claro aqui? Vamos ver outros exercícios. Então, nós temos aqui, vamos calcular dados. Esses dados você encontra na tabela periódica. 1 para o hidrogênio, 12 para o carbono, 16 para o oxigênio, 32 para o enxofre, para o cloro 35,5, como falamos anteriormente. Então, aqui a gente já calculou, né? Vai ser 2 vezes 1 do hidrogênio e 16 vezes 1 do oxigênio. Então, aqui nós vamos ter 2 e 16, somando eu tenho 18. Aqui no cloro, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 cloros vezes o 35,5, que nesse caso vai dar 71. 71 o quê? U. 18 o quê? U. Já aqui, ele é um pouco maiorzinho. Então, nós teremos de hidrogênio, de enxofre e de oxigênio. Aqui de cada um, eu vou ter 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Multiplicando aqui, nós teremos a massa, que é 1U, 32U e 16U. Totalizando aqui, eu vou ter 2. Vou colocar um pouco mais para a gente somar. 2. Deixa eu tirar aqui só para não ficar confuso para vocês. Vou ter 2 aqui. Vou ter 32 aqui. E 16 vezes 4 dá quanto? 32, 70 e 32, 64. E aí nós temos aqui 98U. Tá? Bem simples. A mesma coisa aqui, HCl. Nós teremos 1 de cada, sendo que a massa aqui é 1U e aqui a massa, a massa é 35,5U. Então aqui 35, detalhe. Aqui é 35,5U, né? Então aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter o 35,5. Somando eu vou ter 36,5U. Beleza? Show! Então a gente acabou de ver o que é o calcular a massa em uma molécula. Só que vocês precisam ser apresentados a uma nova medida chamada mol. O mol é uma medida da mesma forma que nós temos uma resma de folha. Uma resma de folha ela vai ser o quê? 500 folhas, tá? Então essas 500 folhas é uma resma. Da mesma forma que uma dúzia de ovos que nós temos, uma dúzia de ovos são 12 ovos, tá? E aí nós temos o mol, é uma unidade do sistema, tá, internacional de medidas para grandezas, para a quantidade de substâncias. Então, quando eu falo um mol, eu estou falando um mol de quantidade de partículas. Tudo bem? Da mesma forma que quando eu falo ali uma resma, eu estou falando uma resma, uma quantidade de papéis. Quando eu falo uma dúzia, eu estou falando uma quantidade de ovos. Mas para você é claro, é muito claro entender quando eu falo uma resma de papel, que são 500 folhas. Mas quando eu falo um mol de moléculas, são quantas moléculas? Vamos ver aí direitinho para você entender. Dê uma olhada.
Então, o mol, ela é uma palavra que vem do latim mole, tá? Que significa porção, monte, amontoado ou quantidade. Então, lembra que eu falei para vocês a diferença de U para grama? Quando eu estou analisando apenas um átomo de cálcio, por exemplo, se você for lá na tabela, o cálcio tem número atômico 20 e a massa é 40. Só que se esse 40 eu chamo de U, eu estou falando de uma unidade de massa atômica, ou seja, um átomo de cálcio pesa 40 U. Já quando eu pego uma determinada quantidade de átomos de cálcio, eles vão pesar 40 gramas, porque é proporcionalmente, tá? Como assim proporcionalmente, professor? Vamos dizer que eu pegue, né, aqui uma determinada quantidade e aumente 100 vezes. Eu estou apenas aumentando a quantidade de bolinhas. 40U é um valor muito pequeno. Então, para a base de cálculo, eu vou utilizar 40 gramas, que 40 gramas está para quantos mols? Está para 1 mol, tá? Então, é dessa forma. Quando eu falo 40 gramas de cálcio, está para 1 mol. Ah, professor, mas alguém calculou quantas partículas eu tenho aqui? Calculou sim. Um cara chamado Avogadro. Ele calculou a quantidade de partículas que nós temos. Dê uma olhada. Então, em um mol, preste atenção, a gente acabou de falar que quando falamos de U, nós estamos falando de um átomo. Mas quando estamos falando de um mol, nós temos aqui, ó, um mol de átomos contém essa quantidade de entidades, 6 vezes 6,2 vezes 10 a 23. Em determinada questão pode aparecer só 6, porque esse 0,2 aí é muito pequeno. Então, se eu tenho 6 vezes 10 a 23 entidades, essas entidades podem ser um mol de átomos, podem ser um mol de moléculas, podem ser um mol de íons ou um mol de elétrons. O que eu estou querendo falar com isso? Quando você calcula a massa de um átomo, como nós vimos no cálcio, nós temos apenas uma molécula se for U, porque é a unidade de massa atômica. Então, se você utilizar U, vai ser para um átomo. Mas se for para um mol de átomos, como você está vendo aí, um mol de átomos vai ser a quantidade de átomos, um total de 6 vezes 10 a 23. Mas se for moléculas, como nós vamos ver no exemplo seguinte, se for moléculas, ele segue o mesmo raciocínio. Se eu pego uma molécula apenas de água, ela vai ser 18U. Mas se eu pego um copo de água, como é que vai ser? Dê uma olhada aí no exemplo. Então, se eu pego aí um copo de água e peso ele na balança direitinho e verifiquei que ele tem 18 gramas, nós teremos o quê? Um copo de água com 6,022 vezes 10 a 23, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas aqui dentro, tá? Então, eu tenho várias moléculas aqui de água, né? Várias moléculas aqui de água, que dá um total, aproximadamente, matematicamente falando, de 6 vezes 10 a 23 moléculas dentro de um mol de água. Mas se eu isolar uma molécula de água, eu vou ter 18 unidades de massa atômica, tá? Espero que tenha ficado muito bem claro essa diferença de um para outro. Vamos aprofundar então um pouquinho. Quando a gente fala de massa molar, é diferente de massa molecular que nós vimos anteriormente. A massa molar é a massa em 1 mol. Então, é a massa em gramas de 1 mol da substância. Exemplo, sabendo que a massa atômica do cálcio é 40, a do Na é 23U e que a massa do CO2 é 44U, a massa molar do cálcio, em vez de ser 40U, vai ser 40 gramas por mol. Porque agora eu estou falando de várias moléculas em 1 mol, tá? Da mesma forma aqui,
o CO2, 44 gramas por mol, e aqui 23 gramas por mol. Ah, professor, então quer dizer que em resumo, isso aqui seria um átomo. Exatamente. Mas quando eu coloco em moléculas, né, e várias moléculas juntas, num copo, num recipiente macro, eu vou ter em grama. Então eu posso usar grama? Sim, se você entendeu isso e ficou claro, a partir de hoje você se revoltou e só vai usar grama. Não tem problema, mas não esquece que quando eu tiver 1 Ca, eu vou ter 40 gramas por mol, tá? Então vamos praticar isso aí? Dê uma olhada. Vamos calcular quantos mols correspondem a 88 gramas de dióxido de carbono. Aí as massas atômicas estão aqui e elas podem ser encontradas na tabela periódica. Então eu sei que o CO2 vai ter o quê? Eu tenho 2 átomos de carbono e eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Quando eu vou calcular a massa, eu tenho 16 do oxigênio e 12 do carbono. Aqui totaliza 32 e aqui totaliza 12. Somando, eu vou ter o quê? 44 gramas, que estão para quantos mols? Para 1 mol, ok? A pergunta dele é quantos mols correspondem a 88 gramas. Então, se eu tenho 44, tá para 1 mol, 88 gramas, e note, ó, isso é uma regra de 3. Unidade embaixo de unidade, tá? Para você não errar. E aqui eu quero descobrir o quê? X mol. Então, fazendo essa regra de 3, como é que acontece? Esse multiplica esse e esse multiplica esse. Então, nós teremos 44x, que é igual a 88. O x repete e o 44 passa dividindo, 44. No total aqui dá 2 mols, tá? Então, isso é o dobro. Ah, professor, era só ver aqui que era o dobro. Exatamente. Lembra da receita que a gente falou? Se aqui é o dobro, do outro lado é o dobro também, tá? Então aqui, ó, vem a resolução direitinho para você estar anotando. Vou esperar um pouquinho para você estar anotando. E dou-lhe 3. Ah, professor, já tirei foto. Beleza, e dou-lhe 2. E dou-lhe 1. E vamos adiante. Outro exemplo que nós temos aí é este aqui, onde nós temos quantos mols correspondem a 100 gramas de cálcio. Dado, massa atômica do cálcio é 40. Então, novamente, eu sei que o cálcio vai ter 40 gramas por mol. Ou seja, 40 gramas está para quantos mols? Para 1 mol, tá? Dessa forma, 100 gramas, novamente, unidade embaixo de unidade, vai ser x mols. Fazendo a regra de 3, nós teremos 40x, que é igual a 100, x é igual a 100, dividido por 40. E esse valor vai dar 2,5 mols, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, tá? Novamente, aí está a dedução. Então, nós temos aí a dedução direitinho da questão, tá bom? Então, mostra mais ou menos como você tem que montar essa questão. Então, nós temos aqui 40 gramas para 1 mol de átomo de cálcio. Já com 100 gramas, nós temos aqui x. Fazendo essa regra de 3, o que nós teremos? N vai ser o quê? 100 dividido por 44 e 2,5. Ah, professor, existe outra forma de fazer? Existe. Você, novamente, como uma receita de bolo, você pode ver qual é a relação de 100 com 40.
Então, se você conseguir, matematicamente falando, que isso aqui é 2,5 vezes maior, você claramente vai saber que isso aqui é 2 vezes e meia maior, tá? Isso é importante, gente, porque quando você quer aumentar, né, na sua casa, fazer alguma proporção, você pode estar utilizando isso, tá? Vamos ver um outro exemplo? Deixa eu fazer aqui um outro exemplo com vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos dizer que além aqui do cálcio, nós temos o CaCO3. Esse CaCO3, se a gente for calcular a massa, ficaria o quê? Nós temos aqui o 3, e nós temos o oxigênio 3, o carbono 1 e o cálcio 1. Lembre que esse 1 é daqui, ele não aparece, mas ele é 1, tá? E da mesma forma o carbono. Agora eu vou multiplicar pela quantidade. Lembrem que o oxigênio ele é 16 de massa, ele está na tabela periódica. O carbono é 12 e o cálcio é 40. Totalizando aqui, eu vou ter o quê? 48, 12 e 40. Quando eu vou somar aqui, nós temos o quê? 100 gramas, tá? Ah, professor, beleza. Mas vamos dizer que uma questão, meu querido aluno, fale o seguinte: eu tenho 100 gramas. Ok. Quantos mols, e lembrando que isso é por mol, quantos gramas desse cara eu vou ter em 25 gramas? Aí vamos lá, novamente. Eu sei que 100 gramas está para quantos mols? Para 1 mol. Mais 25 gramas está para X. E aí, novamente, a regra é de 3. Só que note que aqui nesse exemplo é para menos, né? Não é para mais. Então, nós teremos 100x, que é igual a 25. 100x, que é igual a 25. X é igual a 25 dividido por 100. Aqui você pode utilizar de uma artimanha matemática e dividir os 2 por 5. Aqui vai dar 5, né? E aqui vai dar 50. Você pode colocar dessa forma, né? 50 não. Eita, ficou muito grande. 50 não, 20. Ah, professor, eu consigo dividir de novo? Consegue. Você consegue dividir aqui por 5 e aqui por 5. Então, nós teremos aqui 1 e 4. Ah, professor, eu também poderia fazer aqui? Poderia, não tem problema. Então, se eu pego 1 dividido por 4, nós teremos 0,25 mol. Então, eu posso ter também um número quebrado de mol. Tá? Importante lembrar isso. O número pode ser um número inteiro de mols, mas também pode ser um número quebrado, tá bom? Então, espero que você tenha entendido tudo aqui que foi explicado. Procurei ser bem devagar, tá bom? E até a próxima.